Olá, boa noite. Estamos mais uma vez no webinar aqui da Ihara, né, desta vez, nessa noite, para falar de reguladores do crescimento na cultura da macieira, o manejo dessas importantes ferramentas no manejo do pomar de maçã. Essa noite a gente vai estar com o Fernando Raverotti. O Fernando é engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Agronomia de Centro de Ciências Agroveterinárias do Estado de Santa Catarina, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Possui mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas. É pesquisador da Embrapa Uvivinho. Atualmente ele está lotado na Estação Experimental de Fruticultura de Clima Temperado em Vacaria, no Rio Grande do Sul. O pesquisador tem ampla experiência nas culturas aí de clima temperado, né, sobretudo na macieira, e vai estar aqui essa noite conosco para falar um pouco da aplicação de reguladores de crescimento no manejo de pomares de maçã. Fernando, boa noite. Muito obrigado pela tua presença. Boa noite, Breno. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar participando dessa webinar aí para a gente abordar alguns aspectos relacionados a esse tema. Esperamos que todos tenham um bom proveito desse debate. Estamos também compartilhando aqui o webinar dessa noite com o nosso administrador técnico de vendas da Ihara, na região de São Joaquim, Santa Catarina, o Rodrigo Alves. Rodrigo, boa noite aqui para os nossos telespectadores, por favor. Boa noite, Breno. Boa noite, Fernando. Boa noite aos produtores, técnicos, a todas as pessoas que trabalham no setor da maçã. Esperamos que seja uma noite de grandes trocas de conhecimentos aí para todos. Queria aproveitar a oportunidade e agradecer a presença do pessoal da Kumiai do Brasil, Dr. Ozaki, Dr. Kanematsu, e também o pessoal da Kumiai do Japão, que nos assiste ao vivo neste momento. Boa noite a vocês da Kumiai. Tá? Bem, pessoal, eu queria, de maneira bem objetiva, já direcionar a fala para o Fernando, né, que vai falar um pouco sobre o tema da noite, o uso de reguladores do crescimento na cultura da macieira. Fernando, passo a fala para você mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Breno. Então, vamos iniciar então a nossa discussão. A ideia, a proposta da Ihara, né? Também agradecendo o convite por essa oportunidade. É uma forma da gente fazer um resumo, uma síntese até de alguns aspectos relacionados ao tema regulador de crescimento. É um tema bastante amplo e atual para a maçã, né? Temos inúmeras ferramentas. Nós iremos fazer uma discussão sobre alguns tópicos, né, dentro dessa temática, né, e ao final esperamos aí também contar com a participação de todos os que estão assistindo, técnicos, produtores interessados nesse tema também, que participem também com questionamentos também, né, para fomentar esse debate. Então, a ideia da nossa discussão, né, do tema reguladores de crescimento, a gente tem que, em primeiro momento, estar atento para o manejo da macieira nas condições climáticas do sul do Brasil. Apresenta uma série de desafios técnicos, né, até alguns já foram alvo de abordagem no webinar, até mesmo da Ihara na semana passada. Mais no espectro de desafios fitotécnicos dentro da área de fitotecnia, nós podemos elencar aí a indução de brotação de gemas, o ajuste de carga frutal, o manejo do dossel e o manejo da maturação e colheita, como alguns tópicos de grande relevância para as nossas condições e pelas particularidades que nós temos, principalmente do sistema de produção e principalmente pelas condições climáticas, são temas de grande relevância, né? Em relação à questão da indução de brotação de gemas, vale lembrar que a maior parte das áreas de produção no Brasil apresentam insuficiente acúmulo de frio hibernal, então todos os anos é necessário
a intervenção com indutores de brotação para maximização da brotação. Associado a isso também, diretamente, essa questão da indução de brotação, alguns problemas relacionados ao ajuste de carga frutal são observados, algumas situações com déficit de frutificação, em outras situações também, considerando situações que têm uma boa sincronização do florescimento, boas condições para polinização, ainda assim uma quantidade de frutas superior à capacidade das plantas suportarem. Então, existem algumas práticas que devem ser realizadas no sentido de que adequar a quantidade de frutas à capacidade que a planta produz, tem de sustentar isso, né, com produtividade e qualidade. Alguns aspectos relacionados ao manejo do dossel, uma particularidade da região sul, a precipitação ao longo de todo o ano. Então, em algumas situações também, principalmente quando tem-se uma menor carga de frutos, pode-se também ter um desenvolvimento vegetativo muito grande, né, e por essa razão é necessário medidas de intervenção. E, em particular, esse ano nós estamos vivendo uma situação um pouquinho distinta, né, até pela estiagem que assola a região sul, mas normalmente o problema de crescimento vegetativo é um problema super consistente e demanda as devidas intervenções para tal, e também alguns aspectos relacionados ao manejo de maturação e colheita, tendo em vista que no sul do Brasil a gente tem uma concentração da produção nas cultivares Gala e Fuji, e pelo fato dessa concentração também tem uma janela limitada em termos de oferta de fruta. Então, também existe um desafio técnico muito grande relacionado a isso para conseguir fazer a colheita no momento certo para permitir que as frutas tenham qualidade e permitam a sua conservação, né, a médio e longo período de armazenamento, que é o mercado direcionado no Brasil. Então, dentre esses desafios técnicos, né, que a gente pode elencar, a gente tem, apesar de todas as dificuldades dentro de cada tópico, né, o nosso desafio como técnicos, como produtores, é justamente a gente conseguir, mesmo com esses desafios, a gente apresentar regularidade produtiva ao longo dos anos, ser eficiente, no sentido também de ter uma atividade econômica que permita uma rentabilidade, que a gente consiga ter um sucesso na atividade e, principalmente, por se tratar de um mercado de comercialização para fruta in natura, zelar pela qualidade. Então, indiferente desses desafios técnicos apontados aí, esse é o nosso desafio diário no manejo da maçã no sul do Brasil. Alguns pontos que também nos chamam, também que são elementos complicadores aí são, dá para destacar a variabilidade climática, que todos os anos mostra-se desafiador na produção, porque nós não temos, ao contrário de regiões que apresentam uma certa constância em certos atributos climáticos, nós temos uma variabilidade muito grande de ano a ano, principalmente em relação à ocorrência de frio hibernal, né, que isso dá uma dinâmica totalmente diferenciada para as práticas culturais posteriores. A própria questão relacionada às condições de precipitação ao longo do ciclo, isso também apresenta uma dinâmica diferenciada em relação a vários aspectos na produção. Então, por essa razão, em função dessa variabilidade, é imprescindível, né, que toda a equipe técnica, todo o setor produtivo tenha conhecimento das ferramentas disponíveis e que faça o uso delas, a tomada de decisão seja diferenciada conforme essas condições, né? Então, é imprescindível a gente zelar as tomadas de decisão considerando as variações anuais em termos dessas características, né, não somente de clima, mas também em relação aos pomares, o histórico de produtividade e nuances ou particularidades em relação a cada um desses, né? Indiferente dessas questões, né, a gente tem que, considerando toda essas questões, a gente tem que zelar, né, para que o manejo fitotécnico dos pomares tenha-se as suas ações dirigidas ou que sejam voltadas para zelar pelo equilíbrio entre desenvolvimento vegetativo e produtivo, né? Situações de excesso de vigor ou situações de excesso de carga, os excessos não são interessantes, né? Terão repercussões diretas para o ciclo posterior ou mesmo no próprio ciclo em termos de qualidade e produtividade.
Então, por essa razão, é um conceito básico direcionado à fruticultura de clima temperado. Então, por essa razão, nós temos que tomar esses devidos cuidados, né, para, em termos de manejo fitotécnico, que a gente tenha condições de ter esse devido equilíbrio entre o desenvolvimento vegetativo e a produção. Dentre as estratégias que nós dispomos, né, então temos o aumento do número de pontos de crescimento na planta, as estratégias para ajuste de carga frutal e propriamente as ações diretas de atuação na minimização do crescimento e desenvolvimento vegetativo das plantas. Então, começando com penologicamente, as primeiras intervenções, né, que seria a indução de brotação de gemas, a forma de nós termos manejo adequado para aumentar ou maximizar o número de gemas brotadas. Isso vai ter repercussão no aumento do número de pontos de crescimento, ter uma certa competição entre estes e de maneira que exista uma proporcionalidade de crescimento entre eles, né, o que conduzindo a uma situação de equilíbrio. Outra prática cultural extremamente importante é o arqueamento de ramos, também dentro dessa mesma proposta, com direcionamento mais durante a metade do ciclo produtivo, ou até mesmo ao final do período da estação de crescimento. Outro ponto muito importante, o ajuste de carga frutal. Certas situações, as condições para polinização, né, que lembrando que a macieira demanda polinização cruzada, essas condições às vezes não são as mais interessantes e em certas situações ocorre um déficit de frutificação, então é imprescindível também estratégias para esse aumento. Por sua vez, outras situações que também ocorrem, o excesso também, ou adequada estratégia para raleio desses frutos, para que realmente as plantas apresentem a carga ajustada à sua capacidade produtiva, né, que é a sua estrutura de frutificação. E, propriamente, as ações diretas para a minimização desse crescimento, que enquadram aí manejo de adubação, principalmente adubação nitrogenada, a utilização de pó de enxertos de menor vigor, que isso é uma tendência cada vez maior nos sistemas mais modernos de intensivos de pomicultura, o manejo das podas também, isso também para ter o equilíbrio, né, as estruturas de interesse, e por fim também uma das estratégias a utilização de reguladores de crescimento, né? Lembrando que os reguladores de crescimento consiste, né, uma estratégia muito interessante, mas que ela só é válida quando realmente se trabalha como dentro de um conceito, agregando essas outras práticas culturais conjuntamente, né? Isoladamente, às vezes, ela não repercute nos ganhos desejados, né? Então, por essa razão, é um manejo integrando essas práticas aí para a gente conseguir otimizar o seu uso, a sua eficácia. Em relação aos reguladores de crescimento, né, até para fins de caracterização, reguladores de crescimento são substâncias que têm ação análoga, podendo ser de natureza sintética ou natureza orgânica, né, que têm efeitos similares aos efeitos desempenhados pelos principais hormônios vegetais. Então, nós temos desde reguladores de crescimento com ação de biossíntese, né, que vão ter ação análoga à auxina, citocinina e o ácido abscísico, né, por exemplificando, e outras situações que, além da biossíntese do etileno, giberelina, vão trabalhar no catabolismo, que seria a inibição, né, no caso, a inibição do etileno, a inibição de giberelina. Então, podemos aqui elencar alguns, né, que são de grande importância. Temos que são amplamente utilizados na cultura da macieira, né, registrados, a cenamida hidrogenada, a benziladenina, né, uma citocinina, com ampla utilização para a formação de ramificações laterais, utilizado em programas de raleio, a benziladenina mais a GA4 mais 7, também outra combinação podendo se utilizar para aumento do tamanho de frutos, e também para raleio, a minetoxibinilglicina, muito utilizado para a questão de manejo de maturação, a prohexadiona cáustica, né, que é um inibidor de biossíntese de giberelina, o etefon, e assim também temos uma gama muito grande, hoje, cada vez mais, de bioestimulantes, né, que são compostos aí, que agregam também, que têm ações análogas, né, mas são um conjunto de produtos, de substâncias, né, que apresentam ação
que são análogas a esses principais grupos hormonais também. Então, desses grupos, desses reguladores de crescimento, né, nós vamos nos ater alguns em específico, até pela importância que tem dentro desses desafios técnicos, né, que nós nos concentrarmos aqui na indução de brotação de gemas, o ajuste de carga frutal e o manejo do dossel dentro daqueles desafios técnicos que foram apontados anteriormente. Então, a indução de brotação de gemas, como foi abordado anteriormente, é uma prática cultural obrigatória em boa parte das regiões produtoras aí no sul do Brasil, para a maior parte das cultivares, né, principalmente Gala e Fuji, tendo em vista que as condições climáticas do sul do Brasil, na maior parte dos anos, é insuficiente para que ocorra a indução natural da brotação das gemas em quantidade suficiente e com regularidade para justificar ou para fomentar comercialmente a produção de maçãs, né? Do ponto de vista de uso para utilização de reguladores de crescimento, né, até mesmo não só os efeitos propriamente da indução, mas pensando em aplicabilidade de outros reguladores de crescimento, a indução de brotação é extremamente importante, né, para evitar situações como essa que está ilustrada aqui, né? Temos uma situação aqui de um pomar comercial de macieira, com plantas aqui exibindo uma variabilidade fenológica muito grande, com frutos já formados, com gemas ainda dormentes, né, como pode ser visualizado aqui em alguns ramos, flores, ramos bem desenvolvidos. Nessas situações, é muito difícil da gente conseguir implementar algumas estratégias convencionalmente utilizadas, né, no caso, como o raleio químico, utilização de reguladores de crescimento para controle de vigor, estratégias para frutificação efetiva, justamente porque cada tecido apresenta uma certa sensibilidade a esses reguladores de crescimento, e por essa razão é imprescindível que nós tenhamos manejo que uniformize isso, que diminua essa variabilidade ilustrada aqui. Da mesma forma, a gente pode também, além da variabilidade dentro da planta, a gente pode ver situações também de gradientes de brotação diferenciados, onde que normalmente as porções basais mais adiantadas que as porções terminais, então é imprescindível a gente dispor de estratégias para a uniformização disso, né? E dentre as estratégias que a gente já tem, isso aqui a gente já pode elencar, que teve grandes avanços aí nos últimos anos aqui para o manejo aqui, principalmente nas regiões mais quentes, regiões com menor ocorrência em frio, o uso das aplicações sequenciais de indutores de brotação, que dentre os objetivos, né, além do aumento da proporção de gemas brotadas, a sincronização de florescimento entre cultivares, Gala e Fuji, tem como benefício a uniformização fenológica, que é extremamente necessária à execução de práticas culturais subsequentes. Então, justamente no intuito da gente ter uma maior uniformização e que a gente consiga fazer uso e maior eficiência dos reguladores de crescimento aplicados posteriormente à brotação. Então, dentre esses indutores, a gente pode elencar aqui a cianamida hidrogenada, que é amplamente utilizada para a indução de brotação da macieira no sul do Brasil, em combinação com óleo mineral, em concentrações variando de 0,5% até 1,2%, com óleo variando de 3% a 4%. Né? Hoje nós temos a gama de óleos, inclusive a Errara dispõe agora de uma nova estratégia, de uma nova ferramenta, aqui, um novo óleo mineral para o toil, né, que também para o próximo ano também já estará disponível aí também. Já tem uma série de trabalhos em andamento pela Errara, né? Nós tivemos a oportunidade de fazermos algumas avaliações em relação a essa nova estratégia, mostrando um desempenho muito bom, né, tendo em vista que tivemos um ano muito difícil em termos de brotação, né? Então, essa combinação óleo mineral e cianamida é muito importante, mas também hoje nós temos os bioestimulantes também como uma ferramenta de utilização, principalmente na segunda aplicação, tanto em combinação com óleo mineral como em relação com os nitratos, né? Nitratos de cálcio, nitrato de potássio. Em relação ao esse ano, a safra 2019-2020, é interessante relatar que os
comparativamente à utilização do óleo em relação aos nitratos, o óleo apresentou uma eficácia mais interessante, com níveis de brotação mais interessantes e maior uniformização em relação aos nitratos, com uso com os bioestimulantes. Então, isso também, principalmente para macieiras Fuji, então é algo que também a gente tem que sempre levar em questão, principalmente nesses anos mais difíceis, né, que a gente necessita para conseguir níveis de brotação maiores, né. Então, aqui para ilustrar, né, uma situação que mesmo no ano com menor ocorrência em frio, nós tivemos ainda assim um bom nível de brotação, uma boa densidade floral, justamente pela a utilização, a combinação de estratégias aí, justamente para ter essa uniformização e permitir o uso dos reguladores de crescimento posteriormente no manejo do pomar. Então, sinônimo, muitas vezes a gente tem situações mesmo com uma brotação interessante, com bom nível de florescimento, mas isso não repercute, não é certeza ou garantia de uma boa frutificação. Algumas situações, principalmente quando associado a precipitações pós-florada, a gente pode ser surpreendido e ver situações como essa, com um intenso desenvolvimento vegetativo e a precisão de flores, que justamente não vai ao encontro da nosso objetivo como de produção, né, a produção de frutos. Nessas situações a gente tem um déficit de produção. Então, é importante também as estratégias aqui, principalmente compatibilizando o uso de reguladores de crescimento para a questão do ajuste de carga frutal, no sentido de aumento da frutificação, levando em conta que a realidade de cultivo no Brasil, né, nós temos a insuficiência em frio hibernal, alguns anos com brotação muito desincronizada entre Gala e Fuji, com uma pouca sincronia de florescimento, de uma diminuição das possibilidades em termos de polinização cruzada. Temos nessas situações também de insuficiência em frio, um aumento da dominância apical, a crotonia, com intenso desenvolvimento das porções terminais, aumento do crescimento vegetativo, além da combinação de eventos climáticos esporádicos, geadas tardias, ou mesmo uma sequência de dias nublados com intensa precipitação, que vão repercutir na diminuição da frutificação. Além disso, principalmente em regiões mais quentes, né, em regiões de menor altitude, a questão varietal também, a Gala, que tem uma grande proporção de pomares, tem uma maior propensão a problemas em termos de frutificação. Então, principalmente ainda quando nós temos o fator da tela antigranizo, né, que cada vez mais usual pelas incertezas aí do clima, os produtores têm utilizado em maior proporção. Então, esse somatório de condições, né, dificultam o aumento da frutificação e, por essa razão, demandam estratégias complementares aí para o aumento da frutificação. Então, vale só relembrar, né, que quando temos condições que favorecem o desenvolvimento vegetativo na pós-floração, aqui nas gemas mistas de maçã temos algumas situações que esse crescimento vegetativo é estimulado. Nessa fase, fotossíntese líquida não temos praticamente. Não, as plantas ainda estão utilizando as reservas para a formação de novos tecidos. E quando temos situações de falta de luz, essas reservas são direcionadas à formação de estruturas vegetativas em detrimento da frutificação. Então, é algo normal, né? Principalmente sob telas antigranizo, a gente tem uma limitação já, principalmente de telas pretas, uma redução de até 30% em termos de radiação fotossinteticamente ativa. Isso daí implica em aumento de vigor nessa fase. Então, felizmente, né, isso foi uma ferramenta que já estamos utilizando há alguns anos, a prohexadiona cáustica, né, introdução aqui no sistema de produção de maçãs no Brasil, que é um inibidor de biossíntese de giberelinas. No caso, ela interrompe uma das fases aí das giberelinas, em que ocorre, então, uma inibição enzimática, né, de uma das enzimas tem sua ação inibida, ela aumenta a proporção, a concentração de GA20, que é uma giberelina inativa, e reduzindo a formação de GA1, que é a giberelina responsável pela elongação de ramos. Então, essa tem um efeito muito positivo, inicialmente até foi inserido no Brasil com o objetivo de redução de
unicamente como redução de vigor, mas se mostrou uma ferramenta extremamente pertinente para as nossas condições de cultivo, para aumento da frutificação. Então, temos aqui algumas situações aqui ilustrando, então, aqui dentro na fenologia da macieira, né, nós temos aqui desde de botão rosado até plena floração, até aqui já em frutificação efetiva, estádio J, e que nessas fases aqui, onde que nós podemos, até em função já de um trabalho já de certo tempo, né, já desde, eu pelo menos já trabalhando desde 2005, 2006 com esse fitorregulador, né, muita coisa no Brasil já foi feita, e hoje nós já temos algumas indicações bem assertivas em relação a esse aumento, fazendo uso desde a plena floração até a queda de pétalas, né, lembrando que o início do desenvolvimento das brotações é o marcador para a utilização dessa ferramenta, em concentrações aqui de 82,5 a 165 gramas de ingrediente ativo por hectare, mas que em algumas situações, né, que em alguns anos, nós temos aqui até essa possibilidade de alteração dessa janela de aplicação para conseguir esses ganhos em termos de frutificação efetiva, justamente por essa mudança na dinâmica da formação das brotações. Então, vale sempre lembrar que isso é um ponto-chave para a gente conseguir aumentar a eficiência, são as brotações que são o nosso alvo, propriamente, para fazer uso desse fitorregulador, para aí sim diminuir o seu crescimento e disponibilizar, até as plantas têm maior condição de disponibilizar fotoassimilados para as estruturas reprodutivas, no caso as flores e frutos. Então nós também aqui, principalmente com o aumento da intensidade dos trabalhos de manejo da frutificação em pomares sob tela antigranizo, nós também com uma melhoria em termos das recomendações iniciais, hoje já preconizando para a frutificação efetiva 2 aplicações, né, que seriam também dentro da mesma faixa de concentrações, né, de 15 a 21 dias após a primeira aplicação, como uma forma de otimizar o aumento da frutificação. Lembrando que essas concentrações são variáveis, né, utilizando as maiores concentrações nas situações onde que é esperado um maior vigor, né, principalmente enxertos de maior vigor, cultivares mais vigorosas, né, e também situações de pomares mais desequilibrados. Um ponto que o que eu falei até o momento já é bem corriqueiro dentro do manejo dos pomares, né, só ilustrando o que ocorreu também aqui no ciclo 19 e 20, nós tivemos que fugiu um pouquinho da normalidade, nós tivemos um ano muito ruim em termos de ocorrência de frio, e o resultado foi esse, né? Nós tivemos até o ano anterior uma boa formação de gemas terminais, mas em função do frio restritivo, essa brotação ficou concentrada nas porções terminais. Então, nós tivemos situações aqui de brotação de gemas laterais inferiores a índice de 30%. Então, o que aconteceu? Todo o crescimento direcionado nas porções terminais, poucos pontos de crescimento na planta e pontos de crescimento muito fortes. Então, nessas situações, principalmente como houve um período de intensa nebulosidade e precipitação na pós-floração, esse crescimento inicial aqui em muitas regiões e muitos pomares foi muito grande, né? Então, por essa razão, ele demandou, inclusive, um aumento da utilização dessa ferramenta, uma diminuição do intervalo entre aplicações, justamente para conseguir ter os ganhos, esse controle, os ganhos em termos de frutificação efetiva e controle de vigor, né? Então, relembrando que nessas situações mais críticas, isso é algo que nós temos observado nos últimos 5 anos, tivemos 3 safras aí caracterizada essa precipitação e alta nebulosidade na florada, com esse reflexo, né? Para fins de a gente entender um pouquinho, né? Em situações aqui, considerando ramos de macieira dormentes, né? Submetidos a elevado acúmulo de frio hibernal, nós temos uma alta brotação de gemas laterais. Em situações de insuficiência em frio hibernal, nós já temos uma menor brotação e uma formação de pontos de crescimento mais fortes, né? Já na situação que nós temos um elevado acúmulo de frio, esse crescimento é mais
equacionado entre as estruturas, e por essa razão a gente consegue ter ganhos mais interessantes, né? Então, somente aqui para ilustrar, né, as situações como a importância da brotação também, e até mesmo do manejo da peroxidona cáustica nessas situações. Aqui temos a situação aqui considerando a brotação inicial, a primeira aplicação aqui nesse ponto de crescimento, né? E como nas situações onde que é efetuada uma única aplicação, essas gemas inicialmente brotadas vão estar sob controle, mas as gemas que brotarem posteriormente, que não vão estar sob o efeito do fitorregulador, vão se desenvolver normalmente e formar pontos de crescimento mais vigorosos. Então, nessa situação que a gente procede essa segunda aplicação, ela tem um efeito de uniformização e controle. Então, o que a gente diz nessas situações é que a gente evita o escape, né? Então, lembrando sempre que os nossos alvos são sempre os pontos aqui de as brotações novas, né, de 3 a 5 centímetros. Outro ponto a destacar também que a frutificação e o controle de crescimento depende também da frutificação, isso é, o manejo desse fitorregulador depende da frutificação, situações de menor carga demanda maior intensidade, né? Então, por isso é importante a gente também ter esse controle também, né, da utilização do produtor, ter segregar isso nos seus pomares, também fazer adequadamente o uso em função da expectativa de rendimento. E sempre lembrar, né, que a melhor forma em termos de, para a gente controlar o vigor, é o aumento, otimizar bastante a utilização dessa ferramenta no começo, para que a gente tenha frutificação para controle. Outros pontos aqui também que valem destacar, é principalmente quando a gente está direcionando para controle de crescimento, a época de aplicação é extremamente importante para a eficiência. Nada vale, isso aqui o ponto é de 3 a 5 centímetros, aqui a gente observar, lembrando em situações de brotação errática que a gente tem que fazer as aplicações sequenciais no ponto de vista para evitar esses escapes, né? E situações que a gente faz as aplicações tardias, ainda assim é visualizado o efeito de controle, mas em função do crescimento inicial, a gente praticamente não aproveitou os benefícios advindos dessa ferramenta, né? Obtendo ramos, até tem um efeito de paralisação, formação aqui de esporonamento dos ramos, mas ainda assim já com crescimento exagerado de início. Então, ponto-chave as aplicações aqui de início, né? Justamente para que a gente tenha condições de ter ramos bem esporonados, bem formados, né, com paralisação precoce e fortalecimento de gemas aí para o próximo ciclo, né? Outros pontos de relevância também, a importância do parcelamento de aplicações, né? Quanto mais as aplicações serem realizadas parceladamente em função da limitação da molécula ter um tempo de degradação, então para aumentar a eficiência, o tempo de controle também fazer o uso dessas aplicações parceladas, levar em consideração a expectativa de produtividade, né? Pomares com menor expectativa de rendimento demandam mais essa ferramenta. A distribuição da frutificação também é outro ponto-chave. Algumas situações a gente tem uma frutificação muito concentrada em certa porção da planta, então normalmente o uso dessa ferramenta tem que ser dirigido para as regiões de menor carga, né? Por isso a importância de aplicações localizadas, além de toda a questão de condições climáticas e, sobretudo, pomares com tela antigranizo. Então, essa questão, principalmente, temos a tendência de maior crescimento nas porções terminais, então essas aplicações bem dirigidas, principalmente a segunda e terceira aplicação realizada nessas porções normalmente que são de maior vigor, justamente para dispormos de pomares mais equilibrados da base até o ápice, né, para isso fazendo uso, aproveitando todos os benefícios desse equilíbrio, né, maior exposição à luz, maior facilidade de tratamentos fitossanitários e, consequentemente, todos os benefícios para melhoria em termos de qualidade da fruta, em termos de coloração. E aproveitando, ao invés de ter ramos improdutivos para serem retirados pela poda, que a gente tenha condições de cada vez mais ter estruturas mais bem esporonadas. Outro ponto, as aplicações de formação de pomares novos, isso principalmente para os novos sistemas de condução, é uma ferramenta cada vez mais usual, né? Dirigir esse crescimento, as aplicações
para evitar o crescimento exagerado nas porções inferiores da planta, para justamente essa paralisação ter o direcionamento para as porções superiores, a formação de novas estruturas, né? Aqui como ilustrado, né, algumas situações ainda assim, a compatibilização com a podas verdes, né, algumas situações que demandam ainda a retirada de ramos, isso aqui às vezes pode ser o crescimento indesejado, a adequada utilização, né, com brotações de 3 a 5 centímetros, tendo efeitos bem interessantes em termos de formação de gemas. E principalmente, né, que eu vejo como um grande avanço também, que os novos sistemas hoje que estão em desenvolvimento, né, novos sistemas de condução, desde o Vetrellis, os bidimensionais, muro frutal, que demandam também um nível de controle, né, até mesmo a escolha de porta-enxertos, a escolha de densidades são importantes, mas principalmente o uso dessa ferramenta hoje, né, com a possibilidade de aplicações localizadas para controlar o crescimento nas porções de interesse, é extremamente oportuno para a gente conseguir evoluir e ter novas configurações de pomares mais modernos, né, que justamente vão ter mais os pomares no futuro aí mais produtivos e com maior qualidade, que é justamente o que se almeja para a produção de maçãs no sul do Brasil. Então, exemplificando essa questão de aplicações localizadas, aqui uma planta não teve um controle tão rigoroso, mas algumas situações que é demandado o crescimento dos ramos para preenchimento desses espaços, mas que essa porção aqui no líder, aqui que se almeja o controle, então pode-se fazer o uso de aplicações localizadas aqui como uma estratégia para conseguir formar novas estruturas aí de interesse, até que propriamente nós tenhamos carga para controlar esse crescimento exagerado. Algumas indicações técnicas, isso já é de conhecimento aqui do setor produtivo, somente para a gente recapitular, né? Aqui nós evoluímos aqui da formulação WG, a proxadiona disponibilizada dessa forma, hoje nós já temos a formulação SC com algumas possibilidades de uso para aumento da frutificação e para controle de desenvolvimento vegetativo, né? Prevendo os parcelamentos e as aplicações localizadas, né? Então, vale lembrar que isso aqui sempre para os produtores, né, eu acho que o grande benefício que se teve a utilização, principalmente para aumento da frutificação, que isso nós conseguimos ainda assim ter esse efeito do controle do vigor, e principalmente nesses anos que a gente tem alguma foge dentro da normalidade, exemplo do ciclo 19 e 20, que a gente teve um crescimento muito acelerado de início, em função de uma brotação de gemas laterais muito baixa, condições muito favoráveis ao crescimento, e depois nós tivemos situações de déficit de chuvas, né, com uma situação de estresse hídrico. Então, saber modular isso também em função das condições climáticas, né, e ter a maior ou menor adoção em função dessas condições, né. Então, seria até o meu tempo, acredito que já ultrapassei um pouquinho, né, queria somente agradecer aí a Errara também pela oportunidade, né, me colocar à disposição aí também para os questionamentos ao final da sessão, né, e só lembrar, né, que nós, em função aí estamos vivendo um momento muito diferenciado, um momento difícil em função dessa pandemia, né, mas acredito que com serenidade e com conhecimento a gente vai também conseguir superar as dificuldades aí, com o fruto do trabalho e do somatório dos esforços aí de todos, nós vamos conseguir aí a próxima geração tá trabalhando dentro da maçã cada vez mais, sendo uma cultura cada vez mais rentável, né, uma cultura cada vez mais, e até porque nós temos que ter orgulho dessa cultura porque é sinônimo de saúde, né? Então, espero aí que o nosso debate aí seja, depois a intervenção do Rodrigo e os questionamentos, a gente possa debater alguns tópicos aí. Breno, a palavra está contigo. Obrigado. Obrigado, Fernando. Muito boas informações, sobretudo aí sobre o uso do Vivifu, nosso produto. Eu acho que agrega demais para o produtor em termos de produtividade, qualidade de produção. Excelentes trabalhos que você, junto com a Embrapa, vem conduzindo. Tá?
Eu queria pedir para o público que mande suas perguntas, né? A gente já tem bastante perguntas, elas vão ser respondidas no final da sessão aí. Agora eu peço a vocês para encaminhar nossa conversa para o nosso administrador técnico de venda da região de São Joaquim. Vou chamar agora o Rodrigo Alves. Rodrigo, por favor, entra com o nosso posicionamento, principalmente do Vivifu e Frutóio. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. É uma satisfação estar podendo falar com o setor da maçã nessa noite, depois de uma brilhante apresentação do Dr. Fernando aí, né, contextualizando todo o problema que a gente tem enfrentado aí no manejo de plantas, e a ideia é fazer o posicionamento dos produtos especiais da Errara de forma breve aí, para depois a gente intensificar aí as discussões, né. Então, como muito bem falou o Fernando, tem algumas situações aí que a gente tem que ter muito zelo e muito cuidado, né? Principalmente no início já da brotação, né? Então, partindo disso... Opa, deixa eu só... Aqui, só um segundinho. Passou. A gente vai comentar sobre os produtos especiais, começando com o Frutóio, né? O nosso óleo, o óleo da Errara, mais uma novidade no mercado da maçã. A Errara, nos últimos anos, aí vem trazendo novas ferramentas, e o Frutóio é a base para a gente começar um bom ciclo, né? Uma boa queda de dormência, uma boa indução das gemas, faz com que a gente tenha uma safra de acordo com o esperado, né? Com o objetivo que a gente quer, que é ter uma boa frutificação efetiva lá na frente, ter frutas de boa qualidade na colheita. Então, falando um pouquinho do Frutóio, né? É um óleo que vem com características muito interessantes para o mercado da maçã, uma embalagem totalmente diferente dos padrões que hoje existem, né? No setor, aí, com apelo de sustentabilidade muito bom. E aqui, só colocar algumas características rapidamente, né? O produto tem uma aparência bem límpida, né? Tem uma estabilidade de cauda muito interessante, aí após agitado 24 horas, aí ele mantém a constância e a estabilidade da emulsão, né? E uma embalagem realmente que proporciona um impacto muito menor aí ao meio ambiente, né? Tem a questão da sustentabilidade, a gente está vendo muito bem isso, né? E a intenção da Errara é trazer uma embalagem que consiga aproveitar totalmente o produto e trazer menos resíduo, menos impacto, e trazer essa embalagem de volta e dar o destino final para ela, né? Então, acarretando a muitos benefícios para o produtor. Então, entrando com relação às áreas que a gente tocou nesse último ciclo, então o produto vem, a gente distribuiu para vários parceiros aí, em todas as regiões, os polos de produção de maçã. Queria deixar aqui o agradecimento, coloquei as logos aí das empresas, né, com esse objetivo de deixar um agradecimento e firmar essa parceria, então mostrando que a gente tem uma capilaridade de utilização do Frutóio, mesmo no primeiro ciclo aí, várias empresas testaram e viram os benefícios do produto. Tem vários resultados, e a equipe da Errara tem esses dados de acordo com suas regiões do produto no último ciclo, mas a gente vai compartilhar alguns aqui. Um dos resultados é na empresa Fischer, no último ciclo agora, questão de brotação bem uniforme, brotação e floração, né, que é muito importante. Então, uma boa quebra de dormência vai acarretar uma uniformidade de florada e, consequentemente, um bom raleio, e vai chegar no momento de colheita uniforme, né? Então, essa área com uma dose de Frutóio de 3%, muito interessante, então, uma boa uniformidade. Ensaios na região de Vacaria, aqui a gente pode citar essa imagem, a utilização do óleo e a não utilização. Olha a testemunha, a grande diferença que tem, né? A utilização do óleo tem um papel fundamental, principalmente no ano ruim de frio, como foi o último ano nosso aí. Então, fazer essa aplicação é fundamental. Ensaio na empresa Skill no último ciclo, então o Frutóio mais o regulador
de crescimento aí, um regulador hormonal, né, versus a testemunha e versus um concorrente, o outro óleo, então, bem superior, a imagem central mostrando que o produto entrega os benefícios que a gente está propondo. Aqui só o frutóil versus a testemunha, né, e um outro produto que existe no mercado para quebra de dormência, então também tem uma característica muito importante, como o próprio Fernando comentou, da importância de utilizar esses produtos, né? Então, a gente colocou à prova num ano bem complicado de frio e o produto entregou um resultado bem interessante. Aqui na empresa Skill, né, nosso parceiro aí também, na variedade Fuji, né, é avaliação em outubro. Para a variedade Gala, na mesma empresa, na Agropecuária Skill, a gente agradece ter cedido a área para nós. Aplicação de frutóio, dose de 4%, imagem central muito superior. Olha a situação de testemunha para o ano de pouco frio, né? Então, realmente é importante fazer o uso de produtos para indução de brotação, principalmente de gemas laterais, né? E aqui mostra o resultado do produto. Da mesma forma, na variedade Gala, uma boa brotação de gemas da utilização do frutóio versus testemunha e o outro produto que existe no mercado. Em Caxias do Sul, uma área do produtor Eliseu Boff, o produto entregou também resultado, principalmente destacando gemas axilares, né? A brotação de gemas axilares, muito interessante aí versus a testemunha. Posicionamento do frutóio de forma breve, então, a gente coloca de 3% a 4%, 30 a 40 litros por hectare, mais adjuvante, né? E essa aplicação, uma aplicação ou duas, de acordo com a necessidade do produtor, como ele tem feito aí as quebras anualmente, de acordo com horas de frio, o inverno, a parte de reservas da planta é bem importante para a gente acertar essa aplicação. Falando de Vivifu, grande estrela aí do nosso portfólio, nosso produto regulador de crescimento, né? Muito utilizado no setor da maçã, teve uma expansão muito grande no último ciclo, o pessoal tem usado e tem gostado muito do produto. A gente vai explorar um pouco ele aí, falando principalmente de resultados, né? Ele vem na roupagem de litro, que facilitou muito a vida do produtor aí nas misturas, para estar utilizando o produto no campo, né? E como o Fernando falou muito bem, né? É muito importante a gente ajustar a carga frutal. Então, uma boa quebra de dormência vai acarretar, então, uma boa florada e, consequentemente, muitas inflorescências nesse momento e a competição, né? Entre a parte vegetativa e reprodutiva. Então, é muito importante a gente estar acertando essa primeira aplicação para direcionar esses fotoassimilados para a inflorescência da planta, né? Para a gente tentar ter uma carga constante todos os anos aí do ciclo da cultura. Então, a gente tem essa janela de aplicação ali, iniciando realmente com 50% de flores abertas, né? A primeira aplicação tem que ter folhas realmente para ter absorção, e a segunda aplicação em torno de 15 a 20 dias aí após a primeira. É muito importante, essa função do Vivifu a gente desconhecia, realmente com o tempo que a gente chegou nessas conclusões de aumento de frutificação, ele veio com essa estratégia de controle de vigor e ela tem dado grandes resultados, principalmente controlando essa parte vegetativa e direcionando esses fotoassimilados para as inflorescências, que ajuda a ter um equilíbrio mais para frente, né? Então, acertar essas aplicações é fundamental na estratégia do ciclo. Pensando em controle de vigor, essa aplicação com 3 a 5 centímetros, o Fernando, ele foi muito a fundo e foi muito assertivo, né? Explorando, então tem que acertar, porque você tentar segurar mais tarde é muito complicado. Depois que você perdeu esse time, vai ter um surto de crescimento grande e os benefícios que a gente tende a explorar vão ser menores, né? Da aplicação localizada, alguns exemplos. Então, tem a questão da tela, foi muito bem ressaltado pelo Fernando, parte superior nessa situação aqui de plantas, né? Então, tu tem essa flexibilidade de fazer na parte de cima ou na parte de baixo. Aqui a gente coloca na foto esquerda aqui a aplicação
principalmente na parte de cima, né, para ter evitar problemas na tela, e na minha direita aqui, num pomar em formação, então você ainda não formou toda a estrutura superior, então é importante fazer na parte inferior para a parte de cima continuar o desenvolvimento. Mais exemplos, aplicação na parte de cima, em pomares mais fechados, realmente, para evitar esses danos, exposição, entrada de luz, entrada de produtos, e em pomares em formação, em solos de várzea, fazer essa aplicação só na parte inferior, para que a parte de cima se forme, e forme toda a estrutura e feche o dossel de produção, né? Mais exemplos em São Joaquim, a área de Maruba, espaçamento 6x3 é uma realidade, grandes problemas a gente encontra aqui para manejar, principalmente com alternância de produção em alguns anos aí na variedade Fuji. Então, você identificar o time de aplicação, não deixar escapar as aplicações, né? Faz a primeira, a segunda, a terceira, e se haver necessidade, fazer a quarta, de acordo com a carga, você tem que entrar um pouco mais cedo ou não, então tem que identificar, então o técnico tem que estar bem acompanhando o campo, né, para ter esse feeling de quando entrar novamente com o produto. Mais exemplos, Caxias do Sul, nesse último ciclo, pomar com um vigor forte, principalmente por uma carga baixa, então alternou, tende a vigorar mais, então é importante você trazer essa planta bem travada para tu conseguir ter os objetivos esperados. Para chegar no final do ciclo, você tem uma fruta bem exposta, né? Aqui na foto da esquerda, a gente pode citar aqui um pomar ali entrando em janeiro, bem equilibrado, bem exposto, entrada de luz. Eu acho que esse é o equilíbrio que a gente procura, né? Mesmo numa planta mais vigorosa, você conseguir chegar no meio termo e ter essa planta dentro do esperado, com novas brotações, um bom equilíbrio, boa sanidade. É esse o objetivo, reduzindo poda, né? Nesse caso não tem nem poda verde, não vai ter poda de inverno, então para nós é bem interessante ver um resultado nesse sentido. Pomares novos, bem citado pelo Fernando, então muro frutal, então formação de estrutura aqui na empresa Iragami, parceira nossa, o Celito manejou o produto durante o ciclo, e depois de formar essa estrutura, como o espaçamento é curto, 3 metros, é importante tentar manter, né, nos próximos anos, ela tem uma limitação de espaço, né, cada ramo tem o seu local, então aplicações do produto são fundamentais. Como bem citado, né, todos os benefícios, é um excelente produto, redução de custo de poda, aumento de frutificação efetiva, aumento de qualidade, consequentemente, e não tem nenhum problema com relação a nossas abelhas e tem segurança com relação ao roosting, né? Posicionamento do produto, então, uma sequência de 3 aplicações do produto, do Vivifu, né? A gente coloca que são muito importantes as 3 primeiras a acertar. Essa quarta a gente coloca como coringa, se caso tiver um intervalo menor de rebrota, com uma carga menor, entrar com essa quarta aplicação, se haver necessidade. Então, mas o posicionamento nosso seriam 3 aplicações, com intervalos em torno de 15 a 20 dias, de acordo com a estrutura, observando alguns pontos ali com vigor, objetivo, tipo de solo. Então é um produto extremamente técnico e deve ser bem avaliado os times de aplicação. O posicionamento a gente já colocou, então, do frutóio e do Vivifu, né, reforçando 30 a 40 litros de frutóio, mais adjuvante, né, meio litro por hectare, e Vivifu 250 ml por hectare, mais o adjuvante. Gostaria aqui de deixar um convite especial aí para um evento que vai ocorrer na próxima quarta-feira. Nossos parceiros aí, o Dr. Leonardo Araújo, o Dr. Felipe Moretti, vão fazer um evento da EPAGRE, manejo de doenças aí, né, falando de cancro europeu e manejo de sarna. A partir das 14 horas aí o Leonardo começa, às 15 horas tem o Felipe, né, importante interação, convido a todos a estarem presentes e participando do evento, né, e eu não poderia deixar de terminar a apresentação aqui sem deixar um agradecimento especial para o Dr. Petri, né, e o Dr. André, que foram percussores aí do produto Vivifu e dos produtos dos óleos da Errara aí no desenvolvimento aí a longo prazo, como a gente fala, né? Então tem uma história aí por trás aí até chegar nesse ponto de informação.
um agradecimento especial para o Fernando, aqui, né, na pessoa dele, agradecer a Embrapa aí por estar compartilhando toda essa experiência conosco. Aqui nós poderíamos falar 5 horas que teria um assunto e a gente estaria vidrado aí. Muito obrigado a todos aí, obrigado ao time da Errara aí, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo, pelo posicionamento aí de nossos importantes produtos, Frutóil, né, que já teremos para manejar nessa safra já, aí o Vivifu. Muito interessante as colocações, reforço o agradecimento ao Dr. Fernando pela explanação e a você também, Rodrigo, tá? A gente já tem bastante perguntas aqui e sem perder tempo já queria convocar vocês dois para respondê-las, tá? Vou direcionar a primeira pergunta para você, Fernando, pode ser? Então, vou ler aqui a primeira pergunta, que é do Joilson Lima. Ele pergunta: qual a importância de reguladores do crescimento para a expansão do cultivo da macieira em áreas onde a cultura vem sendo adaptada, né? A gente cita aqui algumas regiões do Nordeste, sobretudo no Vale de São Francisco, onde há um esforço, inclusive da Embrapa, de adaptar algumas variedades de maçã para regiões não temperadas. Fernando, como é que você pode responder aqui? Obrigado. Certo, Breno. Joilson, até explicando aí um pouquinho, sem dúvida o uso de reguladores de crescimento é uma das soluções aí para a gente implementar, para tentar otimizar essas expansões de cultivo. Até propriamente é o que viabilizou o cultivo da macieira no sul do Brasil, principalmente nas regiões quentes, foi já a utilização de indutores de brotação. Hoje está dando uma ajuda muito grande em termos para controle de vigor, né, para aumento de frutificação efetiva, e a mesma lógica deve ser aplicada para essas iniciativas em condições de climas mais diferenciados, né? Vale lembrar que a macieira normalmente apresenta problemas de brotação, né? Então, em função da característica de dormência, as situações principalmente associadas à disponibilidade hídrica e temperatura alta aumentam demasiadamente o vigor. Então, sem dúvida, essas estratégias aí de regulador de crescimento, tanto para controle de vigor, assim como outras estratégias aí, são extremamente pertinentes na tentativa de viabilizar o cultivo comercial nessas regiões. Ok, Fernando, muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui, dessa vez do Hélio Tukamoto, tá? Eu acho que vocês dois podem fazer comentários, né, brevemente. Ele faz a seguinte questão, né? Ao longo desses anos, né, com o Vivifu no mercado brasileiro, gostaria de saber as principais contribuições desse produto para os pomicultores. Bom, eu acredito que as principais contribuições foi a felicidade de ver essa ferramenta como uma estratégia bem consolidada para o aumento da frutificação. Essa possibilidade de aumentar as chances de regularização produtiva, sem dúvida, vem como sendo a maior contribuição. Acredito também que, tendo em vista hoje as iniciativas e o interesse do setor produtivo também na evolução para novos sistemas, é uma ferramenta que cai como uma luva para essa proposição, para justamente cada vez a gente ter plantas mais compactas, mais uniformes e que, consequentemente, a gente tenha uma produção de frutos mais valorizada, com maior proporção de frutas de alto valor comercial. Então, eu vejo que os avanços têm sido ano a ano, né, e eu acho que ainda a gente tem muitos avanços ainda a serem obtidos pelo uso dessa ferramenta. Brevemente, na verdade, o Fernando colocou muito bem. Eu acho que é uma ferramenta que realmente faltava, né, para manejar as plantas em situações onde você tem algo fora do esperado ou fora de um equilíbrio, né? A gente tenta buscar o quê? Com o uso do produto, você manejar a planta para que você tenha uma harmonia entre
a produção, a parte vegetativa e reprodutiva, né? Então, ele vem primeiro como controlar vigor e, num segundo momento, ele vem com esses benefícios extras de aplicações mais localizadas, a questão de aumento de aplicação efetiva. Então, ele vem para somar. Então, e outros benefícios que a gente ainda tem a explorar aí, a parte fitossanitária. Então, o produto tem muito ainda a entregar aí para o produtor de maçã. Ótimo, Rodrigo, Fernando, é muito bom. A gente tem outras perguntas aqui, né? Dessa vez é o Mitchell Parisotto. Um abraço para o Mitchell, lá da Copeval, está fazendo essa pergunta. Acho que, de maneira como na pergunta anterior, vocês dois podem contribuir. Aí ele pergunta, né? Primeiro ele parabeniza o evento, sobretudo você, Fernando, tá? E pela apresentação. E ele pergunta se, no caso da comparação do frutóio com outros óleos minerais, foram feitas com a mesma dose, ou se foi feito com dosagem diferente. E, na sequência, ele já emenda outra pergunta relacionada ao Vivifu, se ele é aplicado sozinho ou com adjuvante, né? Vocês têm grande experiência aí no manejo dos dois produtos, principalmente do Vivifu, mais tempos no mercado. Seria legal escutar a opinião de vocês dois. Podemos conversar com você, Fernando? Sim, podemos responder aí os questionamentos do Mitchell. Mitchell, um grande abraço aí. Em relação ao primeiro questionamento, nós estamos aqui na Embrapa Vivim com um trabalho grande em relação à avaliação de indutores de brotação e também a avaliação dos óleos contempla essa avaliação. A gente, além do frutóio, a gente tem outros óleos em avaliação. Particularmente em relação ao frutóio, foi avaliado algumas concentrações, foi variando de 3% a 4%. Os resultados foram bem interessantes para o ano. Acho que foi apenas um ano de experimentação, mas tivemos a felicidade aí do ano para essa avaliação. Então, é um ano que coloca a gente dá bastante confiabilidade para a questão de uso desse óleo, pelas características que ele apresentou, né? E em relação à questão, ao segundo questionamento, em relação à utilização de adjuvantes também com o uso do Vivifu, mesmo com a mudança da formulação, que nós tivemos a mudança da formulação WG para a formulação SC, ainda assim nós mantemos ainda a indicação de utilização para que nós tenhamos uma melhor qualidade em termos de aplicação. Então, principalmente nessas situações como a gente vivenciou no ano passado, no ciclo passado, muito crítico, uma precipitação muito alta, é imprescindível a utilização desse tipo de ferramenta também para a gente conseguir otimizar a eficácia do Vivifu. Então, ainda assim, a gente, mesmo utilizando em concentrações um pouco mais baixas, mas ainda assim preconiza a utilização do adjuvante. Rodrigo, você quer complementar com algum comentário? Não, brevemente, não só com relação ao frutóio, as áreas que a gente acompanhou, as doses variaram entre 3% e 4%, principalmente aqui na região de São Joaquim, a gente seguiu na linha de 3,5%, em algumas outras regiões variou aí em torno de 4%, até máximo 4%. E a recomendação nossa, sempre a gente coloca o adjuvante, né? Até por as características que o Fernando colocou aí para melhorar o espalhamento aí do produto, né? Até por ter um objetivo bem claro de atingir os alvos, né? Ótimo, então, Rodrigo e Fernando, né? A gente tem, sobre esse tema de uso de reguladores, né, nos pomares de maçã, muitas questões técnicas envolvidas que a gente viu de maneira bem profunda na apresentação do Fernando, de maneira excelente, né? E a questão do uso desses, tanto como óleo mineral, como o próprio Vivifu, ajudando o pomicultor a produzir mais e melhor, tá? Gente, a gente está alcançando aqui o nosso limite de tempo do evento da noite, tá? A gente recebeu mais algumas perguntas, né? Tivemos quase 300 participantes, Fernando e Rodrigo, né? Excelente, né?
pessoas do Japão conectadas, pessoas do Uruguai conectadas, mandando mensagem aqui para a gente, muito interessante, né, o tema abordado, prova que a escolha dos convidados foi assertiva, né, ter o Fernando aqui conosco é sempre um prazer, Rodrigo com toda a experiência dele na cultura da maçã, né, vivenciei isso desde criança, né, e está conosco no time da Ihara, né, compartilhando as experiências aqui nessa noite, com muita participação de todo o público envolvido, né, que está nos assistindo. Então, eu queria passar a palavra para vocês dois de maneira bem rápida, só para as considerações finais de cada um, e aproveito para reforçar meu agradecimento, principalmente para você, Fernando, e pela Embrapa, por nos ceder você nessa noite para o nosso webinar. Grande abraço, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, então, que nos prestigiaram nessa webinar, nesse novo formato, né? Infelizmente, até o tempo é limitado, mas muitas dúvidas aí, mas a gente está à disposição também em outros, por e-mail até mesmo, quando for permitido presencialmente também, mas a gente está sempre à disposição aí para poder contribuir da melhor forma possível para os produtores, os técnicos, e agradecer a Ihara também pela oportunidade, né, essa oportunidade com o Breno, com o Rodrigo, aí, de estar compartilhando informações e nos colocar à disposição aí para em futuras oportunidades aí poder estar colaborando. Então, um grande abraço a todos. Eu queria também deixar só alguns agradecimentos rapidamente aí. Agradecer ao Fernando mais uma vez. Fernando, obrigado pela confiança, obrigado à Embrapa por estar participando conosco aí. Agradecer a todo o setor produtivo que está presente hoje no evento aí. É sinal que o pessoal quer informação de qualidade. A gente está aí, o time da Ihara está à disposição para estar compartilhando esses resultados. É muito breve, aqui é bem rápido, né? Mas a gente está à disposição de todos para estar compartilhando, tirando essas dúvidas. Nos contactem, né? Tem o Gabriel, vou citar rapidamente o Gabriel, o Rodolfo Mazieiro, o Jorge e o nosso gerente, o Tayan, que é esse time que é responsável pela cultura da maçã aqui. Nosso GCD, o Breno, obrigado, Breno, e a Ihara, toda a equipe que está por trás. O Rudimar, não tem como a gente deixar o Rudimar sem participou na formulação do material, está aqui nos acompanhando também. Então, muito obrigado. Em outra oportunidade, a gente vai estar junto, passando essa pandemia, para estar falando de maçã, falando de produtos, falando de portfólio. Contem conosco aí do time da Ihara. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Fernando. Tá? Abraço para todos que nos acompanharam em mais uma evento da Ihara Digital. Né? Mais uma vez, a segunda da maçã, sendo um sucesso aí de público. Repito, a gente teve quase 300 telespectadores acompanhando nossa discussão essa noite, tá? Mandar um abraço aí para o Celito, que está lá em São Joaquim, o pessoal do Iragama, grande abraço para vocês, tá? Espero logo poder visitá-los. Pessoal, já passamos um pouco do nosso tempo, agradeço mais uma vez a presença de todos e boa noite a todos.